Galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar aquela assistidinha num resumo que o Clark fez do Blade, o caçador de vampiros. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, que tá escrevendo, que tá deixando um like. Valeu a todo mundo. Vamos bater a meta de 10 mil inscritos, tá certo? E 10 mil likes. Tô contando com a ajuda de vocês pra bater essa meta, tá certo? Muito obrigado e vamos embora. Há cerca de algumas décadas atrás, especificamente entre os anos 90 e 2000, surgiu um dos primeiros sucessos da Marvel nos cinemas. Uma adaptação de quadrinhos que conta a história de um meio humano, meio vampiro que ao mesmo tempo que caça outros vampiros, luta contra a própria vontade de beber um sanguinho. Acho que eu posso dizer que essa é uma trilogia que revolucionou o gênero de super-heróis e de vampiros, combinando muita cena de ação, porrada e um protagonista anti-herói que não é nem do bem nem do mal. E então é por isso que hoje nesse canal, preparem as estacas, pois acompanharemos a saga de Blade, o caçador de vampiros. O filme começa em 1967 com uma mulher sofrendo em um parto após ser mordida por até então algo desconhecido. Ela estava dando à luz a um bebê, e esse bebê é nada mais, nada menos, nada mais que Blade, o caçador de vampiros. Voltamos então para os dias atuais, com isso quero dizer anos 90, início dos anos 2000, e o que rola é que essa garota até então desconhecida tá levando esse cara pra uma balada até então normal. Na entrada da balada você vê porcos mortos, mas tranquilo, segue o jogo, no dia de hoje tudo vale. Porém, entretanto, todavia não era uma balada normal, porque todo mundo presente ali era vampiro. Então os Splinkers começam a jorrar sangue, o sangue deixa os vampiros loucos, os vampiros vendo que o carinha é o único humano ali presente e tentam comê-lo. E com uma soundtrack foda, característica da época, nos aparece ele, o homem, a máquina, uma besta enjaulada, o caçador de vampiros, Blade. Esse cara é um vampiro não vampiro pica, que tem os poderes de um vampiro pica e as vulnerabilidades de um vampiro não pica. Por exemplo, ele pode andar no sol, etc, etc, etc. Blade mata uma porrada de gente, e uma dessas gentes vão parar nesse necrotério barra hospital, e essa mulher, a Karen, a atriz que depois desse filme só participou de outros 8 trabalhos na carreira de artista, tá observando o corpo do vampiro quando ele acorda, mas tá lá. Blade, esse cara é o cara. Por causa da polícia que atrapalha o Blade, a polícia aqui é maravilhosa. O Blade grita com eles e eles correm. O vampiro foge, e enquanto isso a Karen tá agonizando de dor porque foi mordida pelo vampiro safado. Então o Blade pega ela porque por algum motivo ela o lembra sua mamãe. Mamãe que caralhos, eu não sei como ele lembra, porque ela supostamente morreu quando ele era um recém-nascido. Mas enfim, Blade e Karen conseguem fugir do hospital. Pausa pra falar do carro que eles fogem. Simplesmente um Dodge pretão V8 estilo Toretto, irmão. Que é isso? Aliás, se não viste minha saga Velozes e Furiosos, um dos melhores vídeos desse canal, te deixo o link em algum lugar. Assista, Blade vai até esse cara chamado Wesley Whistler pra ele tentar fazer alguma coisa pela Karen. Wesley confirma que ela vai virar vampira e aplica uma vacina de alho na Karen. Vale ressaltar que esse cara é que faz as armas do Blade. Isso mesmo, aquelas armas picas ultras boladas que fazem os vampiros evaporarem. Finalmente, em determinado momento, o filme nos apresenta o principal antagonista da parada, Deacon Frost, o vampiro hipster que tem muita cara de quem tá querendo pica. Curiosidade foda, sabia que Stephen Dorff ganhou o prêmio MTV Movie Award de melhor vilão no ano de 1998 por causa da sua atuação em Blade? Ele tem cara de quem tá querendo pica, mas tá com moral. Fim da curiosidade foda. A coisa é que o Frost quer ser o vampiro mais vampiro dentre todos os vampiros. Ele quer mandar em todo mundo, mas o nome do filme é Blade, o caçador de vampiros, e não Frost, o rei dos vampiros. Então tu tá fudido, amigo. O que é teu tá guardado. Bom, depois de deixar a Karen em casa, a mulher é atacada por um policial, mas tá aí o Blade, que resolve a parada, e o melhor, vai pro meio da rua como se nada, tá espancando um cara no meio da rua como se nada, anda como um justiceiro esquisito todo de preto no meio da rua como se nada, puxa armas no meio da rua como se nada, e ninguém tá nem aí. O Blade é o Blade, ele tem passe livre pra aterrorizar a cidade. Blade e Karen se juntam, vão até uma casa de vampiros, uma boate na linguagem humanoide. Blade espanca um monte de gente porque o Blade é o Blade, e acaba indo parar numa passagem secreta onde encontra esse bicho feio, gordo, feio pra caralho, horroroso, chamado Pérola. Ela tava aguardando essa sala aí cheia de escrituras rupestres, os capangas do Frost chegam e dão um sacode no Blade. Parece que nosso herói vai de Vasco, porém não, pois nosso velho Wesley aparece descendo bala em todo mundo, começa uma perseguição foda, caída aqui, explosão aqui, metrô aqui, e inclusive temos uma cena extremamente parecida com a de Homem-Aranha 3. Aqui o Tobey esfrega a cara do Homem-Aranha no trem. Isso porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais.
E nossos heróis fogem dali. Curiosidade foda, sabia que esse filme também foi indicado ao MTV Movie Award de novo, mas dessa vez como melhor coreografia de luta? Sim, fim da curiosidade foda. Após a fuga, Whistler fala para Karen como conheceu Blade. Fala que ele era uma criança órfã, que era tipo um mendigo júnior fudido, mas Whistler notou algo diferente nele, por isso o adotou. Em paralelo a tudo isso, o filme nos mostra o Frost matando um dos líderes da máfia dos vampiros mais vampiros dali. Então ele chega na convenção dos mafiosos e fala que matou um deles. Em determinado momento, Blade acaba encontrando Frost num parque e Frost tenta trazer o Blade pro lado da galerinha do mal, mas Blade nega, Frost fica puto, joga uma criança japonesa na rua, felizmente o nosso herói a salva, Frost continua puto, vai na base do Wesley, deixa ele à base da morte e sequestra a Karen. Tudo isso aconteceu e eu só fiquei me perguntando uma coisa: como caralho esse vampiro consegue ficar no sol? Essa é uma pergunta que sim, temos uma resposta. Ele passa essa espécie de protetor solar aí, é sério, o filme mete essa mesmo. Faz sentido. Blade acaba voltando pra base e encontra Ai, Wesley meu e Whistler todo fudido no chão. Eles têm uma conversa muito foda, Wesley morre, adeus Wesley, você era muito foda. E Blade com sede de vingança, sem derramar lágrima alguma pelo homem que o criou, claro, o homem não perde a postura nunca, se despede e vai matar o Frost. Em paralelo a tudo isso, o cara conta a Frost que ela descobriu a cura para o vampirismo, mas ele acha tudo uma bobeira e fala que o deus vampiro vai matar todos os humanos. Faz sentido pra caralho. Vão matar os humanos e se alimentar de que se vocês bebem sangue de humanos, seus Blade chega, Frost diz pros centenas de capangas que ele é só um homem, mas não, Frost, Blade não é só um homem, ele é o Batman dos vampiros. Então com a Bat-Moto mata todos os capangas do Frost, que adivinha, não podiam nem matar o Blade porque o Frost queria ele vivo. Por quê? Se prepara pra cair da cadeira, pois Blade passou anos e anos e anos procurando por sua mamãe e o tal vampiro que a mordeu foi nada mais, nada menos, nada mais que Frost. Então Blade sem chão acaba sendo capturado e junto a Karen é levado para o covil onde vai acontecer um ritual para invocar o deus dos vampiros que o Frost tanto fala. A má notícia é que ele invoca esse tal deus por o corpo dele, mas a boa notícia é que com a ajuda da Karen, Blade se solta, chupa o sangue dela para recuperar o sangue que ele perdeu no ritual esquisito, mata sua mãe com um osso depois de uma briga, simplesmente a porra de um osso, era de aço esse osso, era do Superman, e assim finalmente iniciamos a super batalha final. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. Então Blade mata o Frost que virou esse bicho com esse monte de soro aí. É lindo o efeito do cara explodindo. Cinema, cinema. E vai pra Moscou matar vampiros na capital da Rússia porque sim, porque ele é o Blade. Blade, o Caçador de Vampiros, foi lançado em 1998 com direção desse cara e roteiro desse outro cara. Blade custou aproximadamente 45 milhões de dólares, foi uma aposta muito alta na época da Marvel, e faturou cerca de 131 milhões de dólares mundialmente. Pra época e pra um filme de herói na tela grande, algo relativamente novo, se pagou demais. Blade foi um sucesso significativo, ajudando a pavimentar o caminho para os filmes de super-heróis que se seguiram e estabelecendo Wesley Snipes como o implacável caçador de vampiros. Comigo, Blade tem um 8. Seguimos com as aventuras do meio vampiro que mata vampiro. Um tempo após os acontecimentos do primeiro filme, vemos esse cara ainda ao banco de sangue. Chegando lá, ele tem uma conversa com esse outro cara chamado Jared, que também quer doar sangue. O motivo? Dinheiro. Nesse lugar, eles dão dinheiro em troca e você pode doar o quanto de sangue quiser. A conversa é interrompida por essa mulher. Ela chama Jared, eles vão até uma sala e o problema é que tem uma parada errada aí, meu irmão. Assim, Jared é preso e está prestes a ser torturado. Essa reação esquisita é porque Jared, na verdade, é um monstro. Então mata todo mundo sem dó nem piedade e termina dizendo que odeia vampiros. Eu odeio você, eu odeio você. Voltando ao Blade, ele tá caçando os vampiros azarados. E detalhe, o cara tem simplesmente um Blade Rang, top 5 acessórios mais fodas dos heróis. Nas andarilhos do dia mata quase todos, deixando apenas um para obter informações do paradelho do velho Whistler. E após uma tortura de leve, o vampiro fala que o velho tá vivo e ademais vai levar nosso protagonista até ele. Chegando lá, Blade pulveriza todo mundo e
vai ao encontro do velho, decidido a acabar com o sofrimento dele, porém muda de ideia, leva o Winston até a casa e olha o Norman Reedus aí, vulgo Daryl Dixon. Se não viste o resumo do The Walking Dead, um dos melhores vídeos desse canal, com toda a humildade do mundo, claro, te deixo o link em algum lugar por aí. Enfim, Blade e Daryl ficam naquela de matamos o velho ou não matamos o velho, dá pra curar esse maluco? Felizmente o plano dá certo e agora o velho volta pra equipe, ele tá vivo de novo. Então ele conta que esse tempo todo os vampiros mantiveram um ciclo de torturar e curar. Detalhe que eles não curaram a perna, porra, isso é maldade. Whistler de começo não gosta nem um pouco do Daryl. Arriscamos nossa operação pra salvar sua pele. Nossa operação? É. Nossa operação? Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Mas sem tempo pra discussão porque eles acabam sendo atacados por vampiros ninjas. É muito engraçado eles começarem lutando todo travados e depois terem mais agilidade que uma ginasta olímpica. A coisa é que os vampiros estavam lá pra mandar uma mensagem de trégua. Porra, mas tem parada errada aí, irmão. Os dois ninjas chamam-se Assad e Frita, na verdade é Nissan, mas eu tive que fazer essa piada. Blade aceita e vê qual é a dos sugadores. Na base, o vampiro dono do lugar explica toda a situação, que se resume a: Blade, tem um cara comendo os vampiros, pô, ajuda a gente aí. Ao que Blade responde: E quem disse que isso é problema meu? Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. o problema é que, diferente dos vampiros, o Jared tem uma fome incontrolável e, ademais, transforma os vampiros em outros vampiros iguais a ele. Então imagina o problema que vai ser um exército desses monstros. Blade sabe que esses vampiros vão ferrar com ele na primeira oportunidade que tiverem, mas percebe que essa é uma ótima chance de acabar com o sistema. É o sistema contra o sistema, parceiro. Eu tô citando tantas frases de Tropa de Elite aqui porque breve, bem breve, teremos seguidos um resumo / review de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Já assistiu, hein? Lá, seguimos. Blade se junta à equipe vermelha, uma equipe treinada por 2 anos que de primeira foi feita para caçar o Blade, mas agora são todos best friends forever e vão se unir para derrotar os estripadores. Enquanto isso, o estripador careca mata e transforma cada vez mais vampiros. Voltando ao B, finalmente conhecemos o grupo vermelho, e esses são Martelo e Verlaine, Padre, Homem de Neve, Chupa. Sim, o nome do cara é esse. E Reinhardt, que se pra você ter cara conhecido ou alguma coisa conhecida é porque ele fez o Hellboy, que se não viste, te deixo o link em algum lugar por aí também. Equipe devidamente apresentada, Reinhardt tenta intimidar o Blade e toma um apavoro porque o Blade é o Blade. B tem a ideia de procurar os estripadores em lugares que os vampiros frequentam, como por exemplo, boates. Os vampiros aqui gostam muito de uma festa. Chegando lá, Blade meio que coloca o velho pra escanteio e Reinhardt tenta fazer gracinha. Faz seu cachorro parar de latir, senão eu faço isso pra você. O cara não aprende, e isso na careca dele é a porra de uma bomba. A equipe se separa, alguns ficam na boate, enquanto outros procuram pelos arredores. As coisas vão bem, mas começam a ir mal quando os estripadores atacam o grupo. Pra piorar, os bichos são muito resistentes e fortes, fazendo a equipe ter muito trabalho e até perder alguns de seus membros, sendo o primeiro deles o Padre. Adeus, Padre, você não teve tempo de tê-lo bastante pra eu me importar com sua morte, mas adeus. O Martelo é infectado, o Daryl quase morre, porém finalmente descobrimos que o ponto fraco dos estripadores é a luz ultravioleta. E, paralelo a isso, Blade vai no 1x1 contra Jared. Ufa, porra! Vem! Vem na munheca! A luta é equilibrada, porém, Jared foge antes que seja fritado pela luz do sol, que falta um protetor não faz. Quando a poeira baixa, o velho mostra que um dos estripadores ficou preso no esgoto. Então eles os levam pra base e descobrem coisas sobre o monstro. Primeiro, eles paralisam com a mordida. Segundo, eles têm ossos no coração que só é vulnerável nos lados e se explica por que são tão resistentes. Terceiro, os monstros precisam se alimentar rápido ou morrem sozinhos, exceto o Jared, claro. Daryl e Whistler fazem uma bomba de luz ultravioleta enquanto a equipe se prepara para mais uma caçada. Chegando o dia, eles entram no esgoto e mais uma vez se separam. Muito esperto vocês, caras. Não demora muito até o Martelo virar um estripador, ele mata o Homem de Neve e depois vai atrás da Verlaine que se sacrifica para matar o Martelo. Enquanto isso, os vampiros tentam matar o velho na primeira oportunidade como forma de vingar o padre. Faz sentido, faz muito sentido. E enquanto isso, Blade, Nice e Assad encontram uma área cheia de ossos e tomam a incrível decisão de andar por lá. Logo Assad vira saudade e Blade solta essa aqui depois. Eu vou atrair eles pra mim, Nissa. Você vai embora. Vai embora! 10. O mundo acabando e o Blade querendo comer
brabo. Enquanto isso, o Wesley Claro. tava tomando uma surra do Chupa, porém o velho é esperto e deixou um atrativo pros estripadores, trazendo uma horda e fazendo o Chupa ser chupado até a morte. Chupa. Lembrando que essa era a equipe foda que supostamente tinha treinado anos pra acabar com o Blade. Morreu quase todo mundo em 2 missões. A equipe foge enquanto o Blade tenta ativar a bomba feita por Daryl, e quando tudo parecia perdido, B ativa a bomba e salva o dia. Quer dizer, nesse caso, a noite. O Whistler de algum jeito sobreviveu, porém conta a Gerald que ao invés de acabar logo com ele, pede para que o velho mostre o anel para o Blade e revele mais algumas informações sobre o líder dos vampiros. Blade, na intenção de comer alguém, vai correndo até Nyssa pra salvar o dia. O Whistler que foi como um pai que se foda, né, Blade? Ele não tem priquito? Reinhardt aproveita isso e atordou a B. Os mocinhos foram capturados e agora tá tudo uma merda. Ademais, temos a revelação de que, na verdade, os estripadores foram criados pelos próprios vampiros. Por quê? Lembram que os estripadores eram muito resistentes? Então, por isso eles criaram esses monstros aí, com o objetivo de criar a raça perfeita, sem fraqueza. Os caras Hitler. Outra revelação é que Jared é filho do chefe dos vampiros, o que deixa Nyssa com ciúmes, já que ela também é filha do chefe dos vampiros. Após isso, Reinhardt fica sozinho com nossos heróis e resolve matá-los, começando pelo Blade, que ativa a bomba, porém nada acontece. Por quê? Mais uma revelação. Daryl era nada mais nada menos que um espião dos vampiros esse tempo todo. Não, ele não. Daryl fica se achando fodão por ter derrotado o Blade, porém não contava a ele que o Blade é o Blade e já sabia de tudo desde o começo. Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho. Então adeus, Daryl. Sempre te lembraremos como Daryl Dixon, nunca por esse traidor aqui. Infelizmente, nosso andarilho do dia ainda tá preso na base dos vampiros. Eles o prendem para estudar seu corpo e assim finalmente descobrir o porquê desse andar de dia. A boa notícia é que o Blade tem o preparo do Batman e fez um plano para trazer Jared até a base secreta. Então o estripador chega ao local sozinho, mesmo assim sai matando todos os vampiros e agora vai à caça daquele que o transformou nesse monstro. Em paralelo a isso, Blade consegue recuperar suas forças, derrota alguns vampiros lá perto, incluindo o Reinhardt, e vai ao encontro de Jared para a super batalha final. Em paralelo a isso, Jared alcança Nyssa e o chefe dos vampiros. O chefe até tenta ganhar na conversa, mas o estripador não quer nem saber e mata ele mesmo assim, sobrando apenas Nyssa, que já tinha aceitado o seu destino. Ela é mordida, mas adivinha, antes de qualquer coisa, Blade aparece agora sim para ter contra o estripador a super batalha final. Pau, porra! Vem na munheca! Agora vai! Oi! Aqui é Blade, porra! Blade vence a batalha e o filme termina com ele levando Nyssa até o pôr do sol. Blade 2 teve um orçamento de 55 milhões de dólares e faturou 155 milhões. Ainda não se compara aos lançamentos de super-heróis da Marvel hoje em dia, mas pra época isso foi dinheiro pra caramba, tá ligado? Blade nesse filme continua mantendo uma pegada séria, com ação, mistura efeitos práticos com CGI na hora da luta e para um filme de 2002, continua bem legalzinho até hoje. Só é estranho a luta ficar meio travada às vezes, depois ficar ágil, mas enfim. Comigo, Blade 2 tem um 7. E seguimos para Blade 3, Blade Trinity, Blade, a bladezada final. O filme começa com um grupo de vampiros explorando uma antiga tumba em busca de uma arma secreta. Eles são liderados por Dani Catalos, uma vampira poderosinha que quer simplesmente derrotar o Blade. Meio que sem querer, eles todo mundo acabam querendo o ressuscitando Drake. Quem é Drake? Basicamente não, é literalmente o próprio Drácula, o primeiro e mais poderoso vampiro de sua espécie, com um nome mais moderninho, né? Vamos inovar a parada também. 2 palavras. Mudança de nome. Eu adoro a minha mãe, mas o nome que ela me deu era originalmente bem careta. E o que eles acreditavam é que essa seria a única chance de derrotar Blade. Enquanto isso, seguimos com a história de Blade, que continua suas perseguições aos vampiros com super movimentos de lutas fodas. Até Sou que ele foda, tenta fugir, caralho. E em seu carro, que lembra muito do Toretto, belo carro aliás, se todo mundo deixar o like e fizer um comentário pra dar engajamento nesse vídeo, eu comprava um dia. Ele começa a perseguir. O problema é que essas Já tu perseguições consegue. acabaram deixando o Blade muito exposto. Ele mata os caras no meio de uma avenida e um deles acaba não evaporando com a bala de prata, ou seja, era um humano. Eu não sou vampiro, babaca! Qual o problema disso, se pergunta você? Nenhum, diria eu, mas os vampiros usaram isso como uma emboscada, fazendo uma gravação do Blade enquanto ele mata um humano.
Droga. No primeiro filme, o Blade tá torturando gente no meio da rua, na luz do dia, com uma roupa super chamativa e ninguém tá nem aí. E aqui os vampiros estão filmando o cara pra mostrar ele pra polícia. Coelho nele agora é o próprio FBI, que inicia uma investigação e também fica na cola do Whistler. Um tempo depois, os policiais acabam encontrando e invadindo o esconderijo do Blade, onde eles trocam tiros, saem na porrada com a dezena deles, e em paralelo, o Whistler aproveita pra destruir todas as provas salvas no computador, porém, entretanto, todavia, acaba tomando muitos tiros no processo, e na tentativa de se livrar dos policiais com a maior explosão de todas, o Whistler acaba com tudo e morre. Deixa um dedo e morre. Mesmo este aqui? Adeus, Whistler. Sempre o lembraremos por nos acompanhar como mentor do Blade durante toda essa jornada. De qualquer forma, Blade ainda fica cercado de policiais e resolve se entregar. O Blade se entregando, hoje ele tá humilde. Na delegacia, Blade é interrogado e drogado por policiais, entre aspas, até que descobre que a maioria deles são, na verdade, familiares, que, como vocês sabem, eles estão trabalhando para os vampiros na esperança de serem vampiros um dia também. Blade fica fraco no efeito tóxico, até que quem chega como policiais infiltrados são Danica e sua gangue de vampiros que pretendem matá-lo. Felizmente, quem aparece pra salvar o vampirão são os Caçadores da Noite, um grupo de humanos sem poderes que também caçam vampiros, em especial Hannibal King, que se pra você tem cara conhecida é porque ele é o Deadpool. Opa! Oi, e aí? Pois é, né? Onde mesmo com um humor ainda cru e uma voz que eu não consigo me acostumar... Bem, meu nome é Hannibal King. Acorda, Blade! Boa noite, Simples. Já nos mostra traços do que viria a ser o humor do personagem anos depois. O humor desse cara anos depois. Indo ao esconderijo favo de mel. Como é que sustentam essa operação? Eu saio com homens mais velhos. Vi muita gente falando do Blade no novo filme do Deadpool, mas ninguém lembra do Deadpool no filme do Blade, 2 décadas antes. Quem também tava com ele é a Abigail, filha do Whistler, que parece uma mistura de Gavião Arqueiro com Robin usando seu arco para caçar vampiros. Curiosidade foda, pelo menos pra nós, pros produtores não. A atriz treinou com arco e flecha de verdade pra esse papel e treinou tão bem que quando mandaram ela atirar em uma câmera com proteção, a flecha acabou conseguindo atravessar a câmera e causou um prejuízo de $300 mil, que não deve ter saído do salário dos atores, mas alguém teve que pagar. Eles levam Blade até a série dos Caçadores da Noite, mas ele não fica muito feliz com isso e dá uma humilhada nos caras por eles serem amadores. Considere a gente nos seus reforços. O quê? Amadores como vocês querem me ajudar? Vocês são moleques. Você é moleque! Mas no fim, bom, ele não tem muitas opções, já que o único cara que trabalhava com ele foi conhecer Jesus pessoalmente. Por outro lado, Danica e alguns outros vampiros conseguem fugir durante o ataque dos caça-sombras, mas foram derrotados miseravelmente. Então voltam para o Super Covil de vampiros e contam todo o fracasso pro Drake, que agora trabalha com eles como o chefão da parada toda e pretende começar a se envolver nessa história. Já com os caça-sombra, Hannibal conta que na verdade também era um vampiro, trabalhava para Danica, que era uma mania, até que foi resgatado por Abigail e conseguiu uma cura. Então ele voltou a ser humano e agora caça vampiros também. Fica aí a dúvida, você deixaria de ser um vampiro imortal com super força pra voltar a ser um humano comum? Comentem! Comentem nesse vídeo, 1000 comentários nesse vídeo, eu quero pelo menos, pô. O pessoal conta pro Blade que o Drácula tá vivo e conta um pouco da história dele, que basicamente é uma criatura bizonha que foi o primeiro vampiro, o mais forte e nunca precisou evoluir. Até que um dia, sem mais nem menos, ele resolveu sumir porque não aguentava mais a sociedade dos humanos, literalmente eu. Estou cansado da Terra, dessas pessoas. Porém foi acordado pelo grupo de vampiros e bom, ainda odeia os humanos. O cara até entra numa loja temática do Drácula pra ver a atrocidade que a imagem dele se tornou depois desses séculos. Essa cena é puro cinema. Já viu isso aqui? Tem João Bobo, chaveiros. A gente tem qualquer coisa que você quiser. Até vibrador de vampiro. Calma aí, mané, calma aí, mano. Enfim, o plano dos humanos agora é conseguir o DNA do Drake pra criar a arma biológica capaz de acabar com todos os vampiros. Então eles vão até os familiares pra dar uma pressionada neles. Quem é o seu chefe? Eu não conheço meu maldito chefe, eu juro. Ai, não, por favor, não. Invadem o prédio atrás de pistas, mas acabam encontrando o próprio Drácula que estava disfarçado em forma humana, porque sim, ele pode assumir outras formas. Assim rola uma super perseguição entre Blade versus Drake, inclusive o Drácula não queima no sol simplesmente por ser o primeiro vampiro, esse cara é cheio dos hacks. Mas no fim, nada dá em nada e o cara some. Seguindo com as buscas, Blade e Abigail, já que Hannibal foi ferido na última visita do Drake e ficou na base, descobrem que os vampiros
vampiros estão coletando sangue de humanos enquanto os mantém vivos. Humano em reserva e foda-se. Eles ficam enrolados numa espécie de plástico que parece mais bolsas de sangue, só que com humanos dentro, e usam isso como forma de sangue infinita. Sinistro. Sinistro. Enquanto isso, no covil dos caça, Drácula aparece disfarçado novamente, mata metade dos figurantes de lá, sequestra Hannibal junto à garotinha e desaparece antes que Abigail e Blade voltem. Hannibal agora acorda no covil dos morcegos. Eles querem saber sobre a arma biológica do Blade. Um amor, né? Isso depende pra quem você pergunta, porque tá na cara que esse cão tem um membro maior que o seu. Esse cara tá de bom humor sempre, não importa o que aconteça. Tá prestes a morrer, mas foda-se. Os vampiros então ameaçam transformar Hannibal em um morcego novamente e darem a menininha pra ele matar a sede de sangue quando estivesse em abstinência, o que faz o cara repensar se vai começar a falar ou não. Blade e Abigail, enquanto isso, armam uma flecha infectada com vírus secreto para acabar com os vampiros, mesmo que só tenham uma chance de fazer isso. Chegando no prédio dos vampiros, eles já começam jogando um tipo de prata atômica no ar dos caras, fazendo com que os inimigos inalem, consequentemente fiquem mais fracos, e assim eles descem pelo teto, quebram todo mundo na porrada numa cena de luta meio Kung Fu, meio vampiro, que é até bem legalzinha de se assistir. No meio dessa confusão toda, a Abigail consegue encontrar e libertar a garotinha. Já Blade se encontra com o próprio Drácula para que agora sim iniciem finalmente o emocionante, o incrível duelo de espadas e vampiros. Por que não? Fight da munheca, porra! Depois de brincar um pouco de luta de espadas, Drake resolve assumir a verdadeira forma de tinhoso endiabrado e eles iniciam assim a super batalha final. Hannibal, por sua vez, se encontra com Danica para acertarem as contas de vez, e Abigail se posiciona para preparar o super tiro que fará Drácula ser extinto. O que parece não dar certo, mas dá certo porque Blade enfia a flecha no bicho. Isso libera a arma biológica pelo ar e mata todos os outros vampiros do mundo. Adeus, vampiros do mundo. Adeus, vampiros de Teen Wolf. Adeus, vampiros de Anjos da Noite. Adeus, vampiros de Crepúsculo. Adeus, vampiros de todos os cantos do mundo. Lembre-se do Blade como o homem que derrotou vocês. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre do homem que derrotou você. O problema é que Blade é um vampiro meio vampiro que mata vampiro. Então também é afetado pelo vírus. Tudo nos dá a entender que já era pra ele. Blade é levado pro necrotério. Mas, na verdade, aquele era o corpo do Drácula disfarçado de Blade. Sim, nosso protagonista continua vivo e operante atrás dos vampiros que restaram de bobos por aí no mundo. Isso é até vermos Deadpool e Wolverine, filme lançado em 2024, que mostra que de algum jeito ele ficou preso no mundo invertido com a careca psicopata que, enfim. Se não viu meu resumo de Deadpool vs Wolverine, te recomendo muito. Vamos embora assistir, hein? Na crítica, o filme ficou meio abaixo da média e teve um orçamento de 65 milhões de dólares, faturando 131 milhões. O que não é um número ruim, principalmente porque, lembrando, nessa época super-heróis não eram tão hypados no cine, mas provavelmente também não foi o suficiente para que fizessem sua continuação. A verdade é que os fãs esperavam que o terceiro filme seguisse a linha padrão dos dois primeiros, com uma atmosfera mais séria, com menos piadas, enfim. Não gostaram muito do humor Deadpool. Pra ser sincero, nesse filme, esse personagem do Deadpool e esse humor em geral, o humor não encaixa realmente tão bem. Algumas piadas parecem forçadas. No geral também, o Drácula, que era pra ser um super vilão, super supremo, parecia ser só mais um cara fantasiado. É só um palhaço fantasiado. Faltou mais grandiosidade ao personagem, mas mesmo assim, a trilogia de Blade tem um lugar especial no coração de muitos, no meu, e além da nostalgia, tem cenas de ação bem divertidas de se assistirem, principalmente pra época. Já disse isso umas 3 vezes no vídeo, e é por isso que, comigo, cara. Antes vou dar uma de pidão nesse vídeo. Deixa o like aí. Deixa o like também no meu, hein? Falando qualquer coisa, me segue no Insta, no TikTok, se quiser, sei lá. Comigo, agora sim, Blade Trinity tem um 6. Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo. E aí, gostaram do Blade? Eu gosto bastante desse filme, tá certo? Toda vez que aparecia lá na sessão da tarde, eu toda vez tava assistindo na Record também.
Também assistia bastante. Meu pai botava bastante pra eu assistir quando era menor, tá certo? Então muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, que tá se inscrevendo, que tá deixando um like. Valeu todo mundo. Quando bater a meta 10 mil likes, tô contando com a ajuda de vocês, tá certo? Muito obrigado e vamos embora!